Oi pessoal, boa noite. Vamos hoje então falar de mais um sistema do nosso curso de auxiliar veterinário. Hoje a gente vai falar sobre o sistema circulatório. Vamos aprender um pouquinho sobre como é que ele funciona e o que ele traz aí de importância para a rotina de um auxiliar veterinário, tá bom? Bom, então basicamente o sistema circulatório ele é formado aí por três vertentes, que são o coração, os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, né? O coração aí é quem faz a ramificação desses outros. E ele é dividido basicamente em dois, em lado direito e lado esquerdo. Todo mundo acho que já viu a foto de um coração, né? Então tá aqui para vocês. Ele tá como se ele tivesse espelhado para nós, né? Então o lado direito tá aqui posicionado, representado por essa imagem azul. Deixa eu ver aqui o mouse. Então o lado direito está aqui representado por esse fluido azul. Isso daqui é como se fosse o sangue, né? Uma demonstração. O lado direito, então, ele é o lado mais pobre em oxigênio e mais rico em gás carbônico. E o lado esquerdo, que está aqui no nosso oposto, está representado aqui por essa parte vermelha. Vermelha por quê? Porque ele é o lado que tem maior riqueza de oxigênio, tá? Ele é formado por 4 câmaras, né, que são os nossos ventrículos e os nossos átrios. A gente tem aqui a direita e a esquerda, que da onde sai as ramificações que eu vou explicar aqui a seguir. Mas ainda falando um pouquinho dessa parte interna dele, o que separam essas câmaras que eu passei para vocês são os que a gente chama de valvas ou válvulas, tanto faz. Essas válvulas, elas são o quê? Elas são iguais, lembra quando a gente conversou lá do sistema digestório, que a gente tinha os esfíncteres, que eram aquele conjunto de fibras musculares que ficavam em pontos estratégicos, para quê? Para que o alimento não refluísse, certo? No coração é a mesma coisa, esses aqui são os esfíncteres cardíacos, né, que são chamados de válvulas. Então essas válvulas, elas são as responsáveis para que o coração ele vá num sentido só. Como a gente viu no slide anterior, a gente tem um lado mais rico em oxigênio, o outro mais rico em gás carbônico, e tem que seguir um percurso de só ida, não pode ter volta. Caso tenha volta, é caracterizada aí como uma insuficiência cardíaca, que possivelmente vai gerar aí algumas alterações no nosso paciente. Então, a gente tem aqui do nosso lado direito a válvula tricúspide, do nosso lado esquerdo a válvula mitral, e nas entradas principais dos grandes vasos, a gente tem a válvula aórtica e a válvula pulmonar. O ritmo cardíaco, que é o tum-tum, que a gente escuta, ele é formado basicamente por 2 sons, né, que a gente ausculta, na verdade, que é chamado de sístole e diástole. A sístole é quando tem a contração do coração, né? Então a gente chama de contração de miocárdio. Miocárdio é o quê? É o músculo cardíaco, tá? Então a sístole é quando esse músculo é contraído, então o sangue ele é ejetado para fora do coração, e a diástole é o relaxamento do miocárdio. Então é quando esse coração, depois da batida, ele solta para que possa chegar sangue novamente ali dentro, para fazer o percurso de bombear para o resto do corpo, tá? Então é bem importante vocês terem aí determinado a diferença entre sístole e diástole. Aqui é um desenho mostrando para vocês basicamente qual que é o caminho que o sangue percorre. Então aqui é o sangue que acabou de chegar dos pulmões. Lembra que a gente lá no sistema respiratório, que foi a aula anterior que eu dei para vocês, chega, né, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos.
Lá nos alvéolos tem os capilares que estão abraçados ali naqueles saquinhos de ar, que é onde é feita a troca gasosa, em que o sangue que passou por todo o corpo, que é esse sangue azul aqui, está pobre em oxigênio, então ele volta para o alvéolo para ser expirado, vem o ar que acabou de entrar, que é inspirado ali no nosso sistema, e vai ser mandado para onde? Para o coração. Para quê? Para que esse sangue, que esses capilares acabaram de captar cheio de oxigênio, entrem aqui no coração pelo átrio esquerdo, vá para o ventrículo esquerdo e suba pela artéria aorta para ir para o corpo. Lá no corpo, a gente vai acontecer todo o consumo desse oxigênio, né? Cada órgão vai receber ali o seu consumo, vai realizar o seu consumo necessário. A gente falando aí de um paciente rígido, ou seja, um paciente saudável. E depois de ter feito aí esse consumo, volta para o coração. Meu mouse está sumindo. Volta para o coração, no átrio esquerdo, átrio direito, perdão, ventrículo direito, que sobe novamente ali pela artéria pulmonar para ir para os pulmões para realizar novamente essa troca gasosa. Tudo isso acontece simultâneo e de maneira muito rápida, tá? O que é importante vocês saberem dessa parte da fisiologia do sistema cardíaco? Eu não vou falar de nó sinoatrial, enfim. Eu acho que para vocês cabe vocês entenderem essa separação de lado direito e lado esquerdo, entenderem o que é uma sístole e uma diástole, que é a contração e o relaxamento do coração, entenderem exatamente essa foto aqui, que é mostrando o ar que chega, vai para o coração, é distribuído, retorna e volta para o pulmão para ser realizada uma nova troca. E essa fórmula que eu coloquei aqui embaixo para vocês. O que significa essa fórmula? A gente não está aqui em sala de aula, eu não consigo escrever, mas vocês podem anotar aí no caderninho de vocês. DC significa débito cardíaco, que é igual a FC, que seria frequência cardíaca, multiplicado pelo VS, que é o volume sistólico, tá? O que isso significa? Débito cardíaco é a função que o nosso coração exerce, de maneira eficaz. E a função para o nosso coração ter um débito cardíaco bom, uma função eficaz, ele tem essa resultante de frequência, ele tem essas determinantes que são a frequência cardíaca e o volume sistólico. O que significa isso? Quando em algum momento no nosso corpo o nosso sistema circulatório é falho, por qualquer razão que seja, nosso paciente chegou lá e, por exemplo, está com a pressão alterada, significa o quê? Significa que alguma coisa, o nosso débito cardíaco, que ele é quem faz o coração é quem faz a função ali de manter uma pressão estável no organismo, porque é ele quem faz o bombeamento de todo o sangue, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, quando ele chega, por exemplo, com uma pressão alterada, seja mais alta, seja mais baixa, enfim, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar nessa fórmula aqui, que o débito cardíaco, ou seja, a função desse coração, ele depende da frequência cardíaca e do volume sistólico. Então, um desses dois estão alterados, certo? Ou a frequência cardíaca ou o volume sistólico está alterado para que essa pressão não esteja normal. Frequência cardíaca, ela é responsável pela a gente fala que ela é responsável pela contratilidade do coração, ou seja, pela força de contração, tá? Então, a gente vai ter que, caso seja algo alterado nesse sentido, a gente vai pensar o que é que está fazendo para que esse coração não esteja com uma contração eficaz. E aí a gente vai buscar as causas. E o volume sistólico é a quantidade de sangue, ou seja, de fluido, de líquido que está percorrendo no nosso corpo. Ou seja, a gente precisa de uma contração boa e de um volume bom dentro desse coração para que todo esse circuito aí de vermelho e azul que vocês estão vendo na tela seja eficaz, certo? Isso
em nomes técnicos, né, assim, falando de uma parte mais técnica da veterinária, é o que a gente chama de pós-carga e de pré-carga, tá? Que está relacionado à contração do coração e volume que entra dentro desse coração. Quando eu falo de volume, eu estou falando de sangue, tá ok? Então, é isso que vocês precisam ter gravado aí em mente dessa parte do sistema cardíaco. Como que é o nosso coração, em quantas partes ele é dividido, para que servem as válvulas, tricúspide, mitral, aórtica e pulmonar, e o percurso que o nosso sangue corre aí no organismo para ser feito uma distribuição adequada do oxigênio. E tudo isso é dependente desta formulazinha aqui, que varia com a contração e com o volume de sangue que existe no corpo, tá ok? Então, falando um pouquinho dos nossos vasos sanguíneos, eles são aí basicamente divididos em veias e artérias, de uma maneira geral, mas não 100%. As veias são conhecidas aí por possuírem maior parte de sangue venoso e as artérias, maior parte aí de sangue arterial, exceto, aí já está até em asterisco aí, a parte da veia pulmonar e da artéria pulmonar, que são aquelas que estão ali bem próxima naquele desenho anterior que eu mostrei para vocês, que é quando já está chegando ou saindo do coração. Ali naquele momento, esse papel de carregar mais sangue venoso, mais sangue arterial, mais sangue rico em oxigênio ou em gás carbônico, eles se invertem, tá bom? No nosso corpo, as veias, elas são ramificadas em vênulas, em situações em que elas são menores, e as artérias em arteríolas e capilares. Então, aqui está uma fotinho para vocês, né, das artérias, das veias e vênulas, e as arteríolas e os capilares. Então, em determinado momento, isso daqui se encontra, né, que é onde é feito a troca de um ar rico em oxigênio com um ar pobre em oxigênio. O sangue, quando a gente coleta ele vem ali vermelho pra gente, né? Ou deveria vir, um sangue sadio, vamos dizer assim. Se a gente pega esse sangue e divide como? A gente espera ele coagular e centrifuga, a gente vai ter ali uma separação dos componentes sanguíneos. E nessa separação, nesse tubo de ensaio que a gente consegue ver, 3 partes. A gente tem aqui essa mais de baixo, que é a parte mais densa, que desce, é a parte celular, é onde vai estar aqui mais rico, eu não sei se o som está alto, é onde vai estar mais rico em células sanguíneas, hemoglobinas, que são as carreadoras ali de oxigênio. Esse espaço aqui branquinho que vocês estão vendo, que divide essa parte vermelha dessa parte mais clara, é o que a gente chama de capa leucocitária. Então, teoricamente, aí é onde vai estar dividindo a parte das nossas células brancas, essas daqui seriam as vermelhas. E aqui em cima, que está aqui mais amarelinho, mas o ideal é que seja até translúcido, é a nossa parte líquida, que a gente fala que é o nosso plasma ou soro. Essa parte é a parte mais rica em proteínas, por exemplo. Então, falando mais específico da nossa linhagem celular, da parte vermelha mais rica em hemoglobinas, ela é dividida em hemácias, que são as transportadoras dos gases sanguíneos, ou seja, elas são principais, aí acho que em alguma aula, acho que foi do sistema respiratório, que eu comentei com vocês sobre a importância do nosso sistema circulatório estar bom para que haja oxigênio circulante no corpo, é a gente ter os nossos carteiros, né, que são as hemácias. Elas são quem
pegam o oxigênio ali nos capilares e distribuem para todo o corpo. Caso a gente tenha uma deficiência de hemácias, hemoglobinas, a gente vai ter uma deficiência desse transporte. E aí entra naquela função naquela alteração que eu falei para vocês. De nada adianta um alvéolo ventilado e não perfundido. Assim como não adianta um alvéolo perfundido e não ventilado. A parte de série branca são os leucócitos. Os leucócitos é o que a gente chama de células da imunidade, que promovem a defesa imune. E as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação primária do organismo. A gente já conversou ali na aula anterior sobre a gente ter também a parte de coagulação secundária, em que o principal órgão responsável era o fígado, lembra? Aqui está para vocês, a critério de curiosidade, porque a gente vai ter uma aula de laboratório, como que é feito a análise das nossas células brancas. A gente faz um esfregaço sanguíneo, vocês vão aprender a fazer isso em aula prática, em breve, se Deus quiser. Isso aqui é uma lâmina, né, de vidro. Põe uma gotinha de sangue e faz um squash. O ideal é que fique dessa forma. E aí a gente cora e põe com panótico, no caso, põe ali no microscópio e observa. Essas daqui são as células brancas, são os leucócitos. Aqui são as principais variações deles, tem outras. E a gente tem também a parte dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles nada mais são do que responsáveis pela absorção de ácidos graxos, consequentemente vão auxiliar no transporte de gordura do sangue, e a sua principal função é eles fazerem a produção de células de defesa. Então todo mundo aí já ouviu falar sobre os linfonodos que produzem a linfa, que é nosso líquido, né, digamos assim, rico em células da imunidade. Temos vários por todo o corpo, tanto nós quanto os cães e os gatos. Aqui é uma simulação de uma linfa, ó, veja aqui, como no alvéolo, a mesma coisa. A gente tem a parte azul, que é a parte em que manda de volta o que já foi consumido de oxigênio, e a parte vermelha, que é quem trouxe sangue com oxigênio novo aí para poder fazer toda a sua produção e metabolização adequada. Como é que a gente avalia essas glândulas de linfonodos? A gente tem, como eu disse, temos várias no corpo todo, mas a gente tem algumas que a gente fala que são os linfonodos periféricos. Os linfonodos periféricos, eles são palpáveis. E é muito importante quando um paciente vem no nosso consultório com qualquer queixa que seja, ou que seja por uma vacina de rotina, a gente palpar esses linfonodos. Por quê? Porque qualquer alteração neles vai me indicar que esse paciente ele pode estar sofrendo alguma injúria no sistema imune dele, já que os linfonodos, os vasos linfáticos, são os principais responsáveis pela produção de células de defesa. Uma vez em que eles estão alterados, significa que eles estão trabalhando demais, né? Ou estão trabalhando de maneira inadequada. Os linfonodos, então, que a gente palpa, são esses que mostra aqui na foto desse cachorrinho. Isso aqui são os linfonodos mandibulares, tá aqui logo atrás aqui da maxila, né? Se a gente pegar para palpar, são 2. Sempre vão ser impares esses palpáveis, tá? Um de cada lado. Tem do lado direito e do lado esquerdo, que a gente não pode confundir aqui. Em alguns cães a gente consegue palpar também as glândulas salivares. Os linfonodos geralmente eles estão mais crânio-caudal às glândulas salivares, tá? A gente tem aqui os linfonodos axilares. Cadê meu mouse? Aqui, ó. Que fica aqui nessa região, como se os cães e gatos não têm clavícula, mas é como se estivessem aqui onde seria a clavícula, digamos assim. A gente tem os linfonodos axilares, então tá bem ali embaixo do braço, né,
da pata deles, na axila. A gente tem os linfonodos inguinares, que é bem na região de virilha. E a gente tem os linfonodos poplíteos, que são esses daqui, ó, que é bem na dobrinha do joelho, digamos assim, na parte caudal, tá? Se vocês que têm cão e gato aí em casa, eu acho bacana já, na hora que terminar a aula, irem neles e palparem, para vocês conseguirem sentir como é que é. São bolinhas, varia com o porte do animal, varia de qual vocês estão palpando, mas que vai desde um tamanho de uma ervilha até o tamanho de um caroço, até uma azeitona, por exemplo, tá? São bolinhas, são nódulos, né? A gente chama pode ser nódulos linfáticos também, que a gente chama macios e soltos, tá? Então, esses são os que a gente palpa na nossa avaliação clínica. E aí, sabendo disso, como é que a gente avalia se o nosso coração está com uma função adequada? A gente tem, todo mundo já ouviu falar sobre esses dois exames, que é o ecocardiograma e o eletrocardiograma. E aí eu pergunto para vocês se vocês sabem a diferença entre eles. Quem avalia a função, esse nome é muito importante, a função do coração é o ecocardiograma. Lembrando que a função do coração é aquilo lá que a gente conversou sobre o débito cardíaco, sobre o volume sistólico e a frequência cardíaca, sobre a contratilidade, a pré-carga e pós-carga, certo? A gente só vai conseguir avaliar isso tudo, essa função, no nosso eco, porque é um ultrassom que a gente vai lá e faz e avalia as câmaras cardíacas, avalia o fluxo sanguíneo, avalia aquelas válvulas, né, que são os esfíncteres cardíacos que eu falei para vocês. Então, quando se diz sobre função, a gente está falando do ecocardiograma. Então, tá aqui, ó. Ele é quem vai avaliar morfologia. Morfologia a gente fala a forma do coração, né, diâmetro, fluxo, enfim. Aqui tá para vocês uma imagem de um ecocardiograma. Isso daqui, né, que vocês estão vendo é o fluxo sanguíneo passando e geralmente, né, varia aí de exame para exame, aparelho para aparelho, enfim, coloração, mas geralmente quando a gente tem um refluxo, ou seja, quando uma válvula está comprometida, a gente pode avaliar aí uma alteração nesses tons de sangue aqui, nesses tons de fluxo sanguíneo, como vocês estão vendo aqui. E o eletrocardiograma, que é o que a gente faz em maior rotina, é quem avalia o ritmo cardíaco. Então, tá aqui uma frase que achei interessante colocar, que fala: o traçado gráfico das variações em potencial elétrico causadas pela excitação do músculo cardíaco e detectadas por eletrodos posicionados na superfície do corpo. Isso é o que resume o eletrocardiograma. Tá? Então, ele vai avaliar o nosso ritmo cardíaco e não a nossa função. Então ele não é importante? Sim, ele é extremamente importante, porque ele quem detecta, por exemplo, uma arritmia, ele é o nosso exame preliminar para alguma possível alteração cardíaca, nosso exame preliminar para uma anestesia, que é importante a gente avaliar nossos exames prévios a cirurgias. Então, o eletrocardiograma é quem vai avaliar a parte de ritmo. Então, tá aqui, existem N tipos de aparelho. Aqui tá um deles, que é o que a gente fala de TEB. Tem as ondas que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. E isso aqui é o fio de eletrodos que a gente conecta. Todo mundo acho que já fez pelo menos uma vez na vida, ou já viu alguém fazendo um eletrocardiograma, que liga um monte de fio. Nos cães é a mesma coisa. Tá bom? Então tá aqui, basicamente a gente usa de 4 a 5 eletrodos, né? Quando vai cardiologistas fazerem, às vezes eles, caso tenha alguma queixa específica, pode ser que eles usem mais eletrodos para verem
para conseguirem enxergar variações melhores dos traçados elétricos. E aí basicamente fica assim, ó. Esse daqui é a coloração padrão, tá? Às vezes se a gente pega um aparelho, um eletrocardiograma chinês, por exemplo, a cor vai ser diferente. Mas de maneira geral, ó, igual vocês estão vendo aqui, todos os eletrocardiogramas, né, o padrão mundial é esse daqui, ó, vermelho, amarelo, preto, verde e branco, em que as cores quentes sempre vão estar nos membros anteriores e as cores frias vão estar nos membros posteriores. E aí a gente divide aqui o cachorro no meio e Brasil, que é verde e amarelo, vai estar do lado esquerdo, e Flamengo, que é vermelho e preto, vai estar do nosso lado direito. Pensa que esse cachorro tá deitadinho, né, de barriga virada assim pra gente. E o branco vai estar aqui mais ou menos na região do nosso externo. Nosso não, deles, né? Como eu falei para vocês, existem N tipos de variações, né? Pelo menos aí, pelo menos no mínimo 5 variações aí que quando o cardiologista vai avaliar, ele observa para detectar alterações específicas. Na rotina nossa, né, de quem não é cardiologista, mas de que por alguma razão precisa avaliar o eletrocardiograma do nosso paciente numa urgência, numa emergência ou mesmo numa internação, a gente padroniza a derivação, que a gente fala que é a derivação D2, que vai ter esse tipo de onda aqui, a onda P, que vai ser o início da contração atrial, a onda QRS, que vai ser a despolarização ventricular. Então, pensa que está contraindo o átrio para começar a relaxar o ventrículo para fazer essa passagem do sangue. E a onda T, que vai ser o relaxamento ventricular. Opa! Então, basicamente, né, falando de maneira aí simples, rápida e o suficiente para vocês auxiliares, é isso daqui que vocês precisam saber. Isso é uma onda eletrocardiográfica de um paciente saudável. Isso é a onda na derivação D2 que a gente tem que enxergar de maneira boa para saber que o nosso paciente não está arritmizando, ou seja, fazendo uma arritmia, que é um ritmo diferente do normal. Por que que eu foco muito vocês saberem o tipo de derivação? Porque algumas derivações, as ondas elas podem ser invertidas, elas podem ter amplitudes diferentes, enfim. Então, é sempre bom a gente padronizar, todo mundo que for avaliar aquele animal, padronizar a derivação que vai estar observando. Então, é PQRST. Aqui é um vídeo, eu vou passar agora para vocês alguns vídeos de eletros, porque o que é importante? O auxiliar veterinário precisa saber classificar uma arritmia? Precisa saber falar qual que é a onda P, a Q? Não precisa. O que o auxiliar precisa saber? Esse normal que eu acabei de passar para vocês, para quê? Porque vocês são os nossos olhos dentro de uma internação ou uma UTI, por exemplo. E muitas vezes na nossa rotina de urgência e emergência também, porque vocês é quem vão estar lá auxiliando na triagem do paciente. Então, eu preciso que vocês olhem um eletrocardiograma, uma derivação aí combinada, saibam qual que é o normal, para quê? Quando algo for anormal, vocês saberem identificar. E aí vocês vão pegar e, opa, doutora, alguma coisa aqui aconteceu, esse paciente fez uma arritmia. Qual? Não interessa, vocês vão apenas dizer que ele fez uma arritmia. Então, tá aqui um vídeo de um eletrocardiograma, que tá as ondas, ó. Nunca vai ser bonitinho, né, como vocês viram aqui no desenho, obviamente, porque
Depende da quantidade de álcool que colocou, depende se alguém está com um celular ou um relógio lá perto, depende se o paciente está se mexendo ou não, mas vocês conseguem ver todas as ondas aqui, ó. Consegue ver a PQRST. Aí aqui tem um pouquinho PQRST, PQRST, PQRST. Todos eles estão fazendo de maneira bonitinha. Então isso é um eletrocardiograma que a gente vai falar aí que ele está normal. Então eu preciso que vocês saibam qual que é o normal. Aqui do lado está aqui a frequência cardíaca do paciente. Então eu preciso que vocês saibam o normal para quando acontecer um anormal, vocês avisarem a gente. Então olha esse outro aqui. Esse está mais bonitinho, porque esse paciente está parado. PQRST, tá vendo? PQRST, PQRST, opa! Aqui aconteceu alguma coisa diferente, voltou ao normal. PQRST, PQRST, opa! Aconteceu alguma coisa, ou esse paciente mexeu, opa, de novo, de novo, de novo. Ou seja, esse paciente está fazendo uma arritmia. Tá vendo? É um complexo bizarro, a gente fala. Um VPC. Tá vendo? Ó, aquele eletro que estava... Qual que é a importância da monitoração? Tava bonitinho. Ó, ele até falou, eita. Ó, olha quantas arritmias esse paciente está fazendo. Ele faz um normal e uma arritmia. E aí, como um sopro, volta ao normal. E aí depois ele volta a arritmizar novamente. Então, por isso que é importante a monitoração, ó, de novo, a monitoração no paciente. Então, o que vocês precisam saber? Precisam saber disso, identificar quando uma onda está diferente da normal, para poder chamar o médico veterinário que vai avaliar ali a necessidade ou não de uma intervenção. Aqui é mais um, aqui já é um ritmo TAC, a gente fala. Ela tá respirando. Na verdade não é TAC porque ó, tá numa frequência normal, mas é um ritmo sustentado. Não, mais um para vocês. Ó, seguindo a onda aqui, ó. Ritmo bonitinho. Ó, esse daqui não fez nenhuma, mas vocês perceberam aqui, ó, a hora que fez, bateu direitinho com a hora que ela se mexeu? Vou pôr de novo. Por isso que tudo isso tem que ser avaliado. Aí. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O que vocês precisam saber é isso. Olhar o eletrocardiograma, a gente vai ter isso na prática também um pouco. Montar o eletrocardiograma e ligar no paciente, né, daquela forma que eu mostrei para vocês. E olhar para saber, ah, isso aqui tá normal. Ó, isso aqui outros tipos de onda. O que é importante aqui vocês saberem? Vocês vão falar para mim, ah, Fabi, as ondas estão aparentemente normais. Todos, né, a gente fala assim, todo P tem o seu QRS. Toda onda P tem seu QRS, legal. Mas vocês estão percebendo aqui, ó. Pensa que cada PQRST é um tum-tum. Então ele está fazendo tum-tum, 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 tum-tum. Então, vocês percebem que essa distância também é errada, também é caracterizada como uma arritmia, tá bom? Então, observar a onda e observar o tempo. É isso, basicamente, que vocês vão precisar treinarem os olhos de vocês, né? Obviamente que isso não é de uma hora para outra, mas essa é a importância de vocês treinarem os olhos para poder auxiliar a gente na monitorização do paciente. E falando um pouquinho das... agora deixando o ritmo de lado, a gente vai entrar num assunto que é sobre as anemias. Como é que a gente avalia? A gente vai ter aula de laboratório, né? Mas isso entra dentro dessa aula porque a gente está falando de sangue.
e anemia, enfim, né, designa isso. Quando a gente separa, esse capilar é chamado de capilar de vidro, isso aqui. Esse capilar que vocês estão vendo é igual aquele tubinho de ensaio que eu mostrei no slide anterior, certo? Então ele está aqui. Essa parte branca aqui embaixo é só porque ele está selado, tá? Então tem a parte branca, a capa leucostária ou botão leucostário e a parte do plasma. Quando a gente vai avaliar uma anemia desse paciente, além da hemoglobina, a gente avalia também o que a gente chama de hematócrito ou volume globular. E ele é determinado por essa quantia aqui, ó, vermelha do capilar. Então, daqui até aqui. Como é que a gente avalia isso? A gente coloca uma gota de sangue aqui dentro, centrifuga, vai ter essa separação e, ó, tá aqui, né? Centrifuga e vem aqui porque a gente chama da régua de leitura. Essa régua de leitura, como é que ela funciona? Vocês percebem, né? Tem vários tamanhos aqui, mas é um padrão universal. Vocês vão colocar a ponta do sangue, desprezando essa parte aqui, que é a parte do selada, né, do capilar. Então, vocês vão colocar a ponta do sangue, da parte vermelha, embaixo, e a ponta da onde termina o plasma, na linha de cima. Tem que estar embaixo e em cima bem certinho. Quanto menor tiver isso daqui, mais para a direita vai estar o nosso capilar. Quanto maior tiver, mais para a esquerda vai estar o nosso capilar, certo? A gente coloca isso direitinho aqui em cima e aqui embaixo, e aí a gente vai avaliar, desprezando a capa leucostária, qual que é o número, indo reto, né? Pode ser até aqui ou até aqui, enfim, porque eles são equivalentes, em que número está a nossa pontinha da nossa série vermelha. Esse número é o que vai nos dizer a porcentagem, em porcentagem, veja, isso vai de, estou apontando o contador, isso vai de 0 a 100, qual que é a porcentagem de série vermelha que tem no nosso sangue. O ideal, né, tem aí variações de referência, mas fica aí gato entre 28, 30 até 45, mais ou menos, e cão de 30, 35 até 45, 50, variando de literatura para literatura. Então, tudo que tiver abaixo ou acima disso é caracterizado como uma alteração da nossa série vermelha. E pensando na parte de anemia, quanto mais baixo, mais anêmico vai estar o nosso paciente. Certo? Então, ó, se a gente pegar aqui, tentar fazer uma linha reta, tá um pouquinho abaixo do 30, parece. Se for de um cão, esse capilar, ele tá começando uma anemia leve. Clinicamente, como é que a gente vai ver se esse paciente está com anemia ou não? Basicamente, observando mucosa. Então, aqui a gente tem duas colorações de mucosa. Essa aqui chama, se a gente tivesse em aula, eu ia saber quem que queria me responder. Uma mucosa normocorada ou rósea, né? Mas normocorada é o termo mais ideal a ser usado. E essa aqui é dessa cor porque esse cachorro é dessa cor? Não. Independente dele ser dessa cor, preto, bege, enfim, tem que ser normocorado. E essa mucosa aqui é uma mucosa pálida ou perlácea. Perlácea é quando está muito branca. Então, quanto menos sangue, quanto menos série vermelha, menos rosa é o nosso paciente, certo? Então, isso aqui, esse da direita, esse dálmata, ele com certeza tem uma anemia. Então, clinicamente, a gente avalia a mucosa e a gente consegue avaliar também outros sinais, né? Geralmente é um paciente que está mais cansado, já que ele está sem hemoglobinas para carregar o oxigênio, então ele tem menos oxigênio circulante. É um paciente que está mais prostrado, quietinho.
Anemias muito graves, que gera uma deficiência gigantesca de oxigênio, pode até levar a uma convulsão por hipóxia, que é falta de oxigênio circulante até na parte do sistema nervoso. Avalia a pressão. Por que avaliar a pressão? O que a pressão tem a ver com isso? Lembra que o débito cardíaco, ele é uma resultante da frequência cardíaca com volume sistólico, ou seja, o volume de sangue. Se a gente tem pouco sangue, o que o coração faz? Ele vai tentar compensar na frequência cardíaca. Então, ele acelera para tentar manter a sua função, que é o seu débito cardíaco adequado. Entende? Por isso que é importante a gente sempre estar fazendo essa ligação para entender as causas e sintomas que a gente pode estar esperando desse animal. Então, a fórmula é muito importante vocês terem gravado aí na cabecinha de vocês. E aí, como é que a gente resolve a anemia? Bom, tratar a causa de base, obviamente, que pode ser por N fatores que a gente vai falar na aula de patologia, não agora. Mas, se for por uma causa de perda sanguínea hemorrágica ou para que a gente ganhe tempo para poder tratar a causa de base, a gente faz o que a gente chama de transfusão sanguínea. A transfusão sanguínea em animais ela é muito comum de ser feita, mas não é igual a de humano. É parecida, mas não igual. Por quê? Em humanos, a gente tem ali todas as tipagens sanguíneas adequadas, o que não acontece para a parte de medicina veterinária. Por quê? Cães têm uma variação de mais de 12 tipos de tipos sanguíneos, o que se torna inviável a tipagem desse animal. E gato tem uma quantidade menor, então tem a possibilidade sim da gente fazer a tipagem sanguínea de gatos, existem uns snaps rápidos para isso, porém nunca exclui o fato da gente fazer o que a gente chama de compatibilidade sanguínea. Por quê? De cachorro, ok, fazer a compatibilidade, já que a gente não tem o tipo do sangue. Agora, de gato, por que é importante a gente fazer independente do tipo sanguíneo? É importante a tipagem? É, extremamente. Principalmente gato que tem poucas variações de tipos de sangue. Não, tô indo só para ver se em algum lugar eu falava disso, então tô falando agora mesmo. Gato, a gente tem sangue A, sangue B e sangue AB. É legal a gente tipar? É ótimo tipar, porque aí a gente já consegue triar o gato que vai para a nossa mesa de coleta de sangue. Já colocando aqui, né, mas vocês vão ter na aula de felinos, que o sangue mais comum é o sangue tipo A, depois vem o sangue tipo B, que é um pouco mais raro, e o sangue AB, que é estupidamente raro, apesar de eu ter um paciente que tem sangue AB, que por sinal veio da rua. Isso que é o mais curioso. Mas, enfim, eles existem apesar de serem raros. E os cães têm ali uma variação infinita, uma variação gigantesca de tipagem sanguínea. E aí que eu estava falando, por que é importante a gente fazer, independente da tipagem, o teste de compatibilidade? Porque a gente tem o que a gente chama de MIC, que é como se fosse o RH sanguíneo dos animais. E isso não é dosado, a não ser em centro de pesquisa. Então, como esse fator não é dosado, é importante, mesmo com a tipagem, a gente fazer a compatibilidade, para ver se esses sangues eles não vão estar se anulando, não vão estar brigando entre eles ali dentro do organismo. E, mesmo diante de uma tipagem adequada, uma compatibilidade adequada, a gente sempre deixa muito bem estabelecido para o dono do animal que a transfusão ela é um risco, ela não é garantia de que o corpo daquele paciente vai de fato aceitar aquele sangue. Por quê? Porque a gente está colocando uma coisa de um outro ser dentro do paciente. E independente do quanto possa ser parecido e compatível, não pertence a ele.
E o risco de acontecer o que a gente chama de rejeição, ele sempre vai existir. Esses exames eles são feitos para minimizar esse risco, mas toda transfusão tem o seu risco. Como é que a transfusão é feita? Primeiro de tudo, é importante a gente saber sobre os hemocomponentes, que são esses daqui, basicamente. Concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas, sangue total e o crio precipitado. Tudo isso a gente tem de que forma? Coletando o sangue do animal e fazendo separações adequadas com máquinas e temperaturas adequadas. Para que serve? Por que ai, Fabi, não é mais fácil a gente transfundir, coletar o sangue e transfundir ele inteiro? Não. Por que não? Porque muitas vezes o paciente que necessita de uma transfusão sanguínea, ele não precisa de todos os componentes de coagulação, de proteínas, de células vermelhas, células brancas, enfim, ele não precisa de tudo isso. Ele às vezes precisa só de um componente específico. E lembra que eu acabei de falar para vocês que independente do quanto seja compatível, a gente está colocando um componente dentro de um animal que não pertence a ele, o risco de rejeição, de hemólise, de autoaglutinação, de fazer uma quebra desse componente no organismo do receptor é muito grande. Então, a gente transfundir o componente certo é muito importante para que a gente minimize esse risco de rejeição. Então, concentrado de hemácias é o que a gente mais utiliza em anemias, porque o nome já diz, é um concentrado de série vermelha. O plasma fresco congelado a gente vai utilizar naqueles pacientes que têm um déficit, ou seja, uma alteração na parte de coagulação secundária. O concentrado de plaquetas, geralmente a gente faz naqueles pacientes com alteração de coagulação primária e que tenham uma alteração clínica presente e que seja muito grave. Por que isso? Porque as plaquetas, elas têm uma meia-vida muito curta. Então, quando a gente transfunde, cerca de 8 a 12 horas, mais ou menos, essas plaquetas transfundidas, elas já morrem. Então, de nada adianta a gente transfundir um paciente que está com plaqueta baixa, sendo que a gente ainda vai ter tempo para tratar, enfim. A gente só vai usar esse hemocomponente quando for numa coisa pontual e necessária extremamente para aquele momento. Por exemplo, o paciente vai entrar em cirurgia e está sangrando. Então, beleza, a gente vai e transfunde, porque vai ter as plaquetas vivas ali para ajudar na parte da cirurgia. Provavelmente, na hora que acabar a cirurgia, o paciente estiver se recuperando, parte dessas plaquetas já vão ter ido embora. O sangue total, foi o que eu falei para vocês, tem um maior risco de rejeição, porque ele tem todos esses hemocomponentes juntos e na grande maioria das vezes o paciente não precisa de todos eles. E o crio precipitado é o para distúrbio de coagulação, assim como o plasma fresco, só que ele é o melhor porque ele é o mais rico em fatores de coagulação de fato, porém ele é o mais difícil de ser encontrado em bancos de sangue, porque não são todos os bancos de sangue que possuem as máquinas específicas para poder fazer essa separação. Então, eu vou deixar essa tabelinha aqui com vocês, porque em sala de aula, na verdade, vocês iriam preencher essa tabela para mim, tá? Então, aqui, ST, sangue total, concentrado de hemácia, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas e o crio. Aqui é uma fórmula de administração rápida, quando a gente não tem tempo de calcular. Não tenho tempo de calcular, estamos na emergência, quanto que a gente precisa de bolsa, esse paciente pesa 10 quilos, pega uma bolsa de 200 ml sangue total, que eu sei que eu vou aumentar mais ou menos 10% do hematócrito dele.
Ou, enfim, pesa 10 quilos, pega 100 ml, que eu sei que eu vou aumentar mais ou menos 10% se for um concentrado de massas. Isso aqui é uma fórmula rápida, porém não é exata. O ideal para a gente fazer o cálculo de transfusão sanguínea, falando da parte de série vermelha, é a gente usar essa fórmula aqui, ó, que é a mais comum do nosso dia a dia, né? Transfusão de série vermelha, concentrado de massas ou sangue total. Essa é a mais comum. Então, a gente tem PV, peso vivo, vezes 90, que é uma variável, vezes o hematócrito desejado menos o hematócrito do receptor. Fabi, o que é hematócrito? É aquilo lá que eu falei para vocês, que é o volume globular, no capilar é aquela parte mais vermelhinha. Qual que é o ideal? Falei para vocês que isso depende de referência, mas o hematócrito de um paciente para sair de risco, a gente sempre estabelece mais ou menos em torno de 25%. Ainda é um paciente anêmico, mas é o hematócrito para sair de risco. Então, vamos supor, hematócrito desejado 25, menos o do receptor. O que seria isso? O meu paciente que vai receber o sangue, quanto que ele está de hematócrito? Quanto que ele está ali naquele exame que eu fiz? Deu 8. Então, eu vou fazer 25, que é onde eu desejo chegar com o hematócrito do meu paciente para tirar do risco, menos 8, dividido pelo hematócrito do doador. Seria o quê? Sempre quando a gente vai doar sangue ou pegar a bolsa, a gente precisa saber qual que é o hematócrito, qual que é a concentração de volume globular que tem dentro daquela bolsa. Então, a gente tendo essas variáveis, a gente faz a nossa conta e aí a gente vai ter quantos ml de sangue o nosso paciente precisa, tá ok? Aqui nessa tabela, é só para vocês preencherem, eu vou passar ela no nosso exercício de fixação. Eu vou querer que vocês preenchem as indicações que eu acabei de dizer, mas a fim de vocês lembrarem melhor sobre isso daí, da importância. Então, aqui, mostrando para vocês, né, os tipos sanguíneos que tem os animais, já conversei um pouquinho sobre isso. Quando o paciente for doar, os critérios de doação, quais são? São esses daqui, tá? Então, gatos e cães, geralmente tem que ser jovens, eles têm que ter um peso mínimo. Por que tem que ter um peso mínimo? Porque a gente vai tirar volume de sangue e esse paciente precisa ter ali E esse volume de sangue, como vocês acabaram de ver, ele tem várias subdivisões, então nada adianta a gente catar um volume muito pequenininho, porque a gente só judia do paciente que doou e não tem sangue suficiente para fazer a recepção. Tem que ter um temperamento dócil, uma vez que a doação de sangue em cão e gato é diferente de humano, eles não estão indo lá por vontade própria, é o dono quem leva, né? Então, gatos, geralmente a gente tem a necessidade de fazer um tranquilizante e cães, geralmente a gente pede aqueles que sejam mais bonzinhos mesmo. Tem que ser pacientes que estejam vacinados, eles devem ser testados para algumas doenças infecto-contagiosas e tem que ser indicado uma reposição de fluido toda vez que esse paciente doa sangue, a fim de a gente deixar otimizado o débito cardíaco dele e não prejudicar alguns órgãos como o rim, tá bom? Então, aqueles pacientes que doam sangue, né, aqueles donos que às vezes levam o animal para doar com uma frequência já certa, enfim, porque ele é um cão ou um gato doador, é muito importante ter esse olhar para essa reposição de volume, para que esse paciente não sofra no futuro com alguma injúria renal. Aqui é o teste de compatibilidade que eu conversei com vocês. Essa fotinho aqui é uma foto mostrando um teste com aglutinação. O que seria? Veja só, isso aqui tem 2 tubos de ensaio e foi pingado, foram feitos outros processos, né? Mas basicamente, foi pingado o sangue de um com soro do outro. O que aconteceu? Nesse aqui da esquerda, beleza, são compatíveis, tá tudo certo. Nesse da direita, olha o que o
sangue do receptor fez? Ele, puff, aglutinou. Isso aqui, ó, ele concentrou todo o sangue que ele recebeu desse paciente X numa bolinha só. A gente fala de aglutinação. Por quê? Porque ele identificou como algo que não pertence a ele. Então, foi um mecanismo de defesa. Esse aqui é um teste incompatível. E aí, como é que a gente vai transfundir o nosso paciente? Isso é importante o auxiliar veterinário saber, porque geralmente ele nos auxilia tanto na monitoração, quanto muitas vezes até no cálculo do volume também, tá? É feito uma transfusão de maneira gradual. Por que gradual? Para que a gente consiga qualquer alteração clínica ou qualquer alteração de rejeição, a gente consiga detectar em tempo e consiga pausar esse procedimento caso seja necessário. Então, a gente começa, a transfusão varia de acordo com o hemocomponente, mas basicamente na primeira hora, a gente começa com volume de 0,25 ml quilo-hora e aí depois a gente vai aumentando gradualmente, tá bom? Não deve ser usado bomba de infusão. Por que não pode ser usado bomba de infusão? As bombas de infusão, geralmente, elas fazem o que a gente chama de movimento peristáltico, que é fazer uma pressão no equipo para que aquele fluido caia. E aí, quando faz essa pressão no equipo, pode quebrar as células sanguíneas. Então, é importante que seja feita uma transfusão num equipo livre de bomba de infusão. Existe uma bomba de infusão específica para transfusão, mas ela não é utilizada na veterinária por questão de custos e acesso, tá? Então, o que é importante vocês saberem, além daquele cálculo que eu passei para vocês? Com o equipo macro gotas, em 20 gotas, ele tem 1 ml. Então, vamos fazer aqui um exercício de fixação. Um cão de 10 quilos, com hematócrito de 15%, e vai receber sangue de um paciente que tem um hematócrito de 45%. Vamos colocar ali na nossa conta. Peso vivo, vezes 90, que é a nossa variável, vezes o hematócrito que a gente quer chegar, determinamos aqui que é 25, menos o hematócrito do nosso paciente que vai receber, que é 15, dividido pelo hematócrito do nosso paciente que está doando. Então, 900 vezes 10 dividido por 45, certo? Eu fiz 10 vezes 90 e no parênteses 25 menos 15. 900 vezes 10 deu 9.000 dividido por 45. Total deu 200. 200 o quê? 200 ml. O nosso cão precisa receber 200 ml de sangue para chegar nos 25 que a gente deseja. Ótimo. E aí, como é que eu vou saber o tempo de infusão desse paciente para essa transfusão? Vamos lá. Guarda esses 200 ml e aí a gente vai para... A gente sabe que a gente quer começar a nossa transfusão com 0,25 ml por quilo por hora, certo? Então, quilo, 10, hora, 60 minutos, que a gente está começando nos minutos, a gente vai ter ali igual 150 ml hora. Faz a nossa regrinha de 3, a gente tem 3.000 gotas por hora. Faz a nossa regrinha de 3 para a gente saber nas gotas por minuto. E a gente vai saber que a gente precisa de 8 gotas a cada 10 segundos para que a gente consiga iniciar essa infusão de 0,25 ml, certo? Estou deixando aqui um tempinho só para vocês entenderem, mas eu vou passar isso aqui para vocês. Tudo isso aqui foi regra de 3. 20 gotas está para 1 ml, X gotas, quantas gotas eu vou precisar para 150 ml. Cruzei, X deu 3.000 gotas. 3.000 gotas eu preciso em 60 minutos, que é 1 hora.
quantas gotas eu quero em 1 minuto, que é o que eu vou calcular ali no meu relógio. Eu não vou ficar 60 minutos contando as gotas no relógio, eu preciso saber quantas em 1 minuto. Eu descobri que eu vou precisar de 50 gotas no minuto. Ah, eu vou ficar contando 50 gotas no minuto? Não, eu posso dividir. Se 1 minuto tem 60 segundos, se eu dividir por 6, que foi o que eu fiz aqui, eu vou saber quantas gotas eu preciso em 10 segundos. Então, eu só peguei 50, dividi por 6 e vi que eu preciso de 8 gotas em 10 segundos. E aí, a parte de monitoração, que também pertence a vocês, auxiliares, é essa daqui. A gente tem uma tabela de transfusão, em que a gente identifica o nosso paciente, a gente identifica o nosso componente, hemocomponente. Nesse caso foi um concentrado de hemácias, em que o nosso paciente tinha 9% de hematócrito antes de transfundir, e logo após a transfusão, o nosso paciente foi para 21%. E aí a gente monitora frequência cardíaca, temperatura, pressão arterial. Só isso que a gente monitora? Não, a gente monitora todo o resto, mas esses 3 parâmetros, eles são os principais, entre a parte de frequência respiratória também, eles são os principais para a gente ver se esse paciente vai ter ou não alguma alteração a esse procedimento. Então, vocês percebem que ele foi avaliado a cada 15 minutos durante o procedimento todo de transfusão. Isso é importante para quê? Para que eu saiba se ele está aceitando bem ou não. Significa que, ao chegar ao término dessa transfusão, o meu paciente não vai ter mais nenhuma reação? Não. Significa que ele não teve uma reação imediata, mas a gente sempre fala que o nosso paciente ele pode ter, média, até 48, 72 horas para apresentar uma rejeição desse sangue que ele recebeu. Aqui são 2 exercícios de fixação que faríamos em sala de aula, mas eu vou passar para vocês para que seja feito em exercício de fixação. E aí a gente conversa no nosso bate-papo da semana que vem, tá bom? Não vou passar mais nenhum slide, porque se eu passar já vai vir a resposta. Mas eu vou passar isso daqui no Word para vocês saberem. E vou passar os slides também para vocês terem, tá bom? Então, da parte de circulatório, a princípio que eu queria passar para vocês era isso. Marquem aí, eu sei que esse final parece um pouco confuso por conta das contas, mas é simples, é só uma questão de treino. O mais importante é vocês fixarem sístole, diástole, débito cardíaco, frequência cardíaca, volume sistólico, saber identificar uma onda PQRST, saber identificar um paciente anêmico, avaliação de mucosa, avaliação do capilar de hematócrito e avaliação do nosso paciente em transfusão, fazendo aí o cálculo necessário de ml que ele vai necessitar, tá bom? Então, por hoje é só. A gente tem aí ainda mais alguns sistemas para serem passados. A Vivi vai passar ainda de tegumentar, eu ainda passo a parte de reprodutor, tem a parte de endócrino. Acho que talvez seja mais essas que faltam. E aí depois a gente vai avançando até chegar na parte de patologias. Acredito eu que dia 12 teremos aula de volta, mas a gente vai conversando aí para ajustar, que fique aí de uma forma boa e segura para todo mundo. Então, beijo e boa noite.